nossa pastora Sila, que veio diretamente de São João do Rei. É uma bênção estar recebendo ela aqui nessa noite, para estar dando abertura ao nosso culto, amém? Então, meus amados, diretamente. Foi muito bom isso. Mas eu quero louvar o Senhor. Tenho o privilégio, né, de estar aqui ontem e de estar hoje também. E eu sei assim que são momentos que o Senhor nos dá que são preciosos, preciosos demais, né? E nós devemos aproveitá-los. Cada momento. Tem coisas às vezes nas nossas vidas que parecem tão simples, né? Mas não é. É bom até que pareça simples, mas nós devemos atentar para o valor que tem em cada detalhe na nossa vida. Cada coisa que Deus faz, sabe? Tudo que Deus faz, às vezes são coisas que passam tão batido na nossa vida, né? Às vezes uma oportunidade de estar almoçando com alguém, oportunidade de sentar e tomar um cafezinho com alguém. São detalhes na nossa vida que não pode passar despercebido. Porque são momentos que, às vezes, eles não vão voltar mais. Ou são momentos mesmo que nós temos ali de conhecer mais aquela pessoa que está do nosso lado. De falar coisas que, às vezes, nós não temos oportunidade de falar. Porque, às vezes, assim, na igreja, né? A gente tem um momento do culto, às vezes até tem um período de comunhão. Mas quando você está à mesa com alguém é diferente. Ontem eu não sei quem falava que nós gostamos de mesa. Quem falava, pastora? Não me lembro, alguém falava, né? Ah, sim, né? De estarmos à mesa e como é bom estar em uma mesa. Porque é um momento realmente que parece que a gente consegue se conhecer melhor, né? E é muito bom isso. Mas eu posso dizer também que é muito bom, amados, esse momento em que nós podemos celebrar o Senhor juntos. É um momento que o Senhor nos dá esse privilégio, né? Eu até tinha separado outra passagem para estar iniciando este culto, mas depois o Senhor falou comigo, não, é dia de celebrar. E eu quero que todos abram suas Bíblias nesse salmo tão conhecido, que é o Salmo 100, e de celebrar com júbilo ao Senhor. Porque independente de momentos, independente de situações, de circunstâncias, nós temos esse chamado a celebrar a este Deus, a celebrar um Deus que nos chamou, a celebrar um Deus que nos olha, que está atento a cada detalhe, como eu disse, a cada momento de nossa vida e que está cuidando. E eu me alegro muito de estar aqui, eu me alegro muito de ver irmãos que eu não via há muito tempo, como Luana, Terezinha. Nossa, me alegrou demais estar um pouquinho de tempo que eu me sentei, justamente, me sentei ali na mesa com Luana e conversei um pouco. E como foi bom, foram apenas 10 minutos, mas valeu muito a pena, né? De ver Rogério, quantos anos, né, Rogério? E ver que tem uma esposa linda e uma filha maravilhosa. Gente, isso tudo alegra muito. Então eu pensei, Senhor, nós temos que nos alegrar com tudo isso. Aquele culto de ontem, temos que celebrar muito, amados, porque são conquistas, são vitórias, né? O que aconteceu ontem, assim, para mim foi uma alegria muito grande. Então o Senhor nos chama a nos alegrar neste dia, neste momento, amém? E a palavra de Deus diz, vamos estar de pé, amados, para ler a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com um hino de louvor. Rendei graças ao Senhor, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Amém. Amados, olha só.
ovelha do Senhor. Então se alegre ao Senhor por isso. Porque é muito bom fazer parte deste povo escolhido, povo chamado pelo Senhor. E saber que nós somos ovelhas, separadas, resgatadas por este Deus, amém? Nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento, ó Deus, como, ó Deus, um povo separado seu, como ovelhas do seu pasto, nós estamos aqui, Deus, para celebrar a Ti com alegria, para Te dar a Ti o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, recebe de nós, recebe do Teu povo, nesta noite, derrama, Deus, agora, em nome de Jesus, a Tua presença, Pai. Eu sei que a Tua unção está aqui, ó Deus, e há alegria neste lugar para Te louvar, para Te adorar, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia.
Oh,
Oh,
Você
Tem louvores que são verdadeira exaltação, verdadeira adoração para Deus. Mas tem louvores que são verdadeiras orações. Esse último louvor para mim foi uma oração. Não sei se foi para você, mas para mim foi. Amém. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Sonda o meu coração. Não me deixe ir por caminhos errados, né? Vê se há alguma coisa. E assim, na oração. E eu estou feliz nessa noite. Amém? Estou muito feliz porque o Senhor está aqui. Porque a presença do Senhor se faz notar num ambiente em que venimos para adorar. Então viríamos aqui rumo para a igreja. A minha netinha cansada, né? Que os dias foram agitados para ela também, né? Saiu fora dos horários, do ritmo normal na criança de 2 anos. Então veníamos até cantando, né? Aí eu fico inventando louvores, vivo cantando canções, né? Aí comecei a cantar sobre isso. Nós estamos indo rumo à igreja onde Jesus está esperando por nós. Está esperando o seu povo, né? Para vir adorá-lo, né? E em forma de canção ela adormeceu, né? Porque Jesus está aqui, amém? Amém. A presença do Senhor está aqui, o seu Espírito Santo está aqui. Porque basta que nessa reunião, se Ele estaria aqui. Ele está aqui, bem presente. Por isso eu quero convidar cada um e diga: Deus está aqui. E Ele te ama. Deus está aqui. Olhe para trás, olhe para frente, diga: Deus está aqui. Ele te ama, Ele te esperava. Ele esperava de você o teu louvor, a tua adoração. Ele está aqui nesta noite e tem recebido tua oração, porque Ele sonda os nossos corações. E sabe que você tem adorado, né, com esse coração disposto a dizer que sou o Senhor em Deus, que sou o Senhor salva, que sou o Senhor liberta, que sou o Senhor nos sara, nos cura. Amém? Vem outra vez. Está para se cumprir essa promessa. Não sabemos a que momento, em que dia, o que hora, o que ano. Pode ser essa noite. Por isso temos que estar prontos. Por isso que essa oração fala muito comigo. Sonda, Senhor, meu coração. Porque o Senhor pode vir essa noite e eu quero estar bem diante dele. Amém? Amém. Tem que estar na presença do Senhor. Porque não há nenhum peso que nos deixe nessa terra. Amém? Temos que estar tão leves, né? Para que o Senhor nos possa levar e nos transportar para o seu reino, para a sua glória. Amém. Ontem foi uma noite maravilhosa, não é? E hoje é o primeiro culto, né, em que nós temos os nossos pastores recém-ordenados, né? Já estavam fazendo a função, mas nós só fizemos como igreja e como ministros do Evangelho, na qual um dia fomos ungidos também, né? E a unção nada mais é, né? Que conectar os céus com a terra. A unção expressada através de um símbolo que é o olho, né? É a presença do Espírito, né? O Senhor, quando queria ungir os reis, ungir, né, as pessoas que estão a estar na frente do seu povo, né? Já no Novo Testamento também, o Senhor disse: aparta-me, né? A Bernabé, a Paulo, para que eles façam uma missão e unge-os, levanta-os, né? E assim o Senhor fazia. Né? Assim o Senhor levantava os seus líderes, os seus profetas, os seus reis, né? Então esse é um símbolo da presença do Espírito Santo, dando-lhes autoridade aqui na terra, essa autoridade que é dada dos céus, amém? Por isso que bem sábio Davi entendia muito bem o que era a unção, porque quando ele foi perseguido injustamente por Saul, lembra, né? Davi passou pela escola de Saul. Saul ensinou muito a Davi. Porque Davi tinha que ser provado por Deus. Davi tinha que ser provado por Deus. Em que sentido? Para ver como era seu coração. Se ele ia agir como um homem qualquer, levado por suas fraquezas, né? Se o perseguia por ódio, por inveja, por ciúme, ele agiria com a mesma moeda? Ou se ele ia ser conforme o coração de Deus. E ele disse: ai de mim, se eu tocar no ungido de Deus. Eu tenho as oportunidades para matar o meu inimigo, que me persegue injustamente. Mas ai de mim, se eu tocar nele. E Deus se agradava com a posição de Davi.
e por isso é chamado segundo o coração do Senhor. São provas. As escolas, né, nos desertos que às vezes passamos, Deus está provando o nosso coração. Amém? Quando você tem uma circunstância adversa, saiba que Deus está aí com você, mas Ele quer ver como você vai reagir. Eles têm passado, né, o que nós acabamos de falar, a hora dos seus pastores, passaram por provas, tribulações, né? E Deus provava os corações, a fidelidade deles, né? Quantas pessoas, às vezes na liderança, por qualquer problema, às vezes problemas, né, que são pesados, e às vezes desistem, né? Nós, como líderes, fundadores do Esquadrão da Vida, passamos por muitas provações. E não faltou motivos para dizer, eu pago minha mana, não vou embora. Mas a gente sente de Deus o seu chamado. E Ele está conosco todos os dias. Quando disse, não se preocupe, eu estou contigo. No meio da tempestade, eu estou contigo. No meio da aflição, eu estou contigo. No meio da perseguição, eu estou contigo. Como disse a Josué, assim como fui com Moisés, também sou contigo. Aonde quer que fores, eu estarei contigo. Amém? Amém? Então hoje é o primeiro culto, né? Onde o pastor Vinícius e a pastora Raquel, né? Estão já sendo chamados, né? A gente vai ter que se acostumar a ser ouvido, né? Agora são nossos pastores, pastor Vinícius e pastora Raquel. Mas eles sozinhos não fariam o trabalho todo na igreja. Amém? Me vem a lembrança de Moisés. Moisés, o líder, né? Em que Deus escolheu para libertar o povo do Israel, do Egito, do faraó. E no meio do deserto, o povo, né, crescia também em número nesses 40 anos que passaram, né? E Moisés era o único líder que tinha que resolver os problemas quando havia problemas dentro das famílias, né? Havia problemas por terras, havia problemas por comida, havia problemas de todos os tipos, né? E então Moisés tinha que dizia, façam fila, né? Fila para eu atender a cada um. Né? E eu ficava exausto para atender tantas coisas para resolver. E o Jetro, o sogro dele, né, dá um conselho, olha, é muito pesado para você. Por que não escolhe pessoas idôneas, né, que vão te ajudar no teu trabalho? E nessa noite, eu queria chamar a pastora Raquel, então, para que ela possa mencionar as pessoas que eles já têm visto, né, assim, as pessoas idôneas, para que estejam à frente, junto com eles, né, abraçando essa causa, que é a igreja, amém? A igreja tem a sua missão, o Esquadrão da Vida tem a sua missão, né, de ir salvando essas vidas, libertando as vidas que vêm acorrentadas do pecado, do vício, drogas, álcool, prostituição, enfim, de tantas coisas para serem salvas. E a missão principal, para que essas ovelhas que vêm aqui a este rebanho sejam preparadas para subir. Amém? Amém. Preparadas para subir. Porque se nós fizéssemos muito número, a gente faria shows todos os sábados. Né? Shows com luzes coloridas, enfim, não sei de que cores. E quem sabe se encher. Mas a proposta é que aqueles que vêm sejam preparados para subir. Amém? Amém. Você está sendo preparado? Você tem certeza que vai subir essa noite ver Jesus? Amém. Ai, tem muitos incertos. Mas que Deus abençoe a cada um. Amém? Então eu vou deixar com a Raquel para que ela possa mencionar essas pessoas que já estão fazendo e que pode vir a fazer também essa missão, né, ao diaconado, enfim, aos ministérios que Deus já está mostrando para eles, para a gente poder orar como igreja aqui e eu aqui também e orar por eles. Mas vou dar essa palavra para a pastora Raquel. Amém. Amém. Shalom, Dona a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Ontem eu estava aqui terminando o momento com ela no colo e hoje novamente estou aqui. E eu ia estar trazendo justamente, né, algo que o Senhor tinha colocado no meu coração sobre o novo tempo mesmo que o Senhor está nos dando, né? Então
hoje, quando a pastora nos chamou para conversar, que nós não estaríamos sozinhos, a gente nunca se viu sozinho nesse ministério. Desde que a gente começou, a gente sempre viu pessoas, a gente sempre identificou pessoas, e a gente crê que daqui sairão muitos outros ministérios, outros pastores e pastoras, né, diáconos e tantos outros ministérios que são importantes para a igreja funcionar como um corpo. A gente já funciona como um corpo, é muito bom estar aqui, né? E é um novo tempo mesmo, é um tempo da gente viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E hoje eu soube, agora há pouco, né, que a gente chegou ontem, as crianças tiveram muita dificuldade de ficar lá em cima, né, não ia ter escolinha, mas uma tia do Ministério Infantil, né, a tia Laura, que veio emprestada lá de Cachoeiras para nos ajudar, ela se colocou à disposição, mas ela estava muito molhada, então estava difícil ficar lá com os babies. E hoje a tia Babi, né, falou que também não vai poder ter aula, porque lá molha, porque a parte de cima dos babies é aberta. Dos juniores vai ter aula, vai ter uma aula muito boa com o tio B, hoje para os juniores, que está o Nicolas aí. O Nicolas já está desenvolvendo, quase se formando nos juniores, para já estar junto com Conexão Jovem. Mas a aula de hoje vai ser muito importante. E eu falei assim, bom, Deus não permitiu ter aula das crianças, mas Ele mandou os anjos para fazer todos os babies dormirem. Mas a minha baby acordou, aprove a Deus, e a gente até falou, vamos colocar um papelzinho ali para as crianças desenharem. Aí quando eu fui colocar o papelzinho, eu falei, a Sarinha já está dormindo, o Antônio dormiu, eu falei, bênção, né? Que pelo menos assim a gente consegue captar a voz do Senhor. O Antônio também dormiu, e isso só incendeia mais o nosso coração de continuar clamando por esse novo lugar, que a gente crê que o Senhor vai abrir as portas, né? Essa semana vai ser uma semana que a gente quer contar mesmo com os intercessores da igreja, né, na oração, para que o Senhor abra as portas, né? A gente precisa de 2 fiadores. A gente tem um que a gente vai entrar com a documentação, né, um membro aqui da igreja que se colocou à disposição, e a gente vai estar orando, porque se for da vontade do Senhor, o Senhor vai abrir essa porta, que é um espaço assim, muito melhor equipado, né, e que a gente vai ter muito trabalho, porque a gente estava ontem conversando com o pastor Johnny, o ministério de igreja é que a gente cresça mesmo, é que a gente não se acomode, né? Porque às vezes é fácil a gente está tão unido, a gente já é uma família, tá tudo bem, não precisa entrar mais ninguém, vamos crescer só a gente. Mas a palavra do Senhor diz que a gente deve ir pregar o Evangelho a todos, né? Então como é importante isso. E quando a pastora nos perguntou, né, sobre pessoas que a gente já vê, né, trabalhando, a gente vê todo mundo trabalhando praticamente na igreja, né? Mas a gente vai trazer alguns nomes que são mais específicos. E eu quero que eu fale. E aí a gente trouxe aqui, né? A pastora falou especificamente de diaconato e outros ministérios. Então hoje, no diaconato da nossa igreja, a gente tem o nosso irmão Alain, só, né, como ungido daqui de Nova Friburgo. Ângela e Luiz Cláudio hoje vieram, eles por muitos anos, né? Foram ali diáconos aqui da igreja também. Dona Maria José também, que não está hoje. Mas aí a gente coloca como diácono de Friburgo o Alain, que tem servido, né? A Babi já tinha sido identificada para esse ministério, ela hoje está no Ministério Infantil. E também serve, né, como diácono, não nas funções eclesiásticas, né, porque precisa dar unção. A gente vê também a nossa irmã Glória, a nossa irmã Ana, a Carla e o Valdir, né, hoje representado pelo Valdir, eles são uma só carne e estão na liderança do Ministério de Casais. E aí a gente tem abaixo o André e a Josi, que estão liderando, né, o Ministério de Louvor e de Jovens. A Luciana, que também, né, a gente orou pela vida dela, porque
de estar lhe dando suporte nesse tempo onde o André está precisando, né, de braços e pernas para poder estar aqui somando, e a Luciana disse: eis-me aqui prontamente para estar no ministério de jovens, e a gente vê também ela em outros ministérios da igreja, né? A Luana, né, que tem servido no Ministério de Louvor, Luana do Ed, né, que tem servido no Ministério de Louvor, e a gente vê ela também já exercendo uma função assim de diaconato. Ela é uma menina que eu não preciso nem falar: Raquel, vai ter o evento, que horas que eu tenho que chegar, o que vai ter? Eu falei: Lu, eu não sei o que vai ter, mas eu vou chegar a tal hora, e tá ela aqui independente. Então, assim, disposta a servir, porque o diácono, ele serve a igreja, ele serve a casa, ele vê, né, como é bom quando a gente chega aqui o dia dos pais, né, a Babi, a Luana, não sei mais quem tinha se unido para fazer toda uma decoração linda. Isso é papel de quem está pronto para deixar a casa bonita, né? E aí temos no Ministério de Louvor o Ed servindo, o Bernardo, o Alan, a Camila, né? E ainda no Ministério de Louvor nós temos uma pessoa, né, que é a nossa Luana do Alexandre, que ela entrou de licença maternidade, não voltou, mas ela não saiu do Ministério de Louvor. E a Terezinha também, que durante muitos anos estava no Ministério ali de limpeza da igreja, firme. Hoje o nosso Ministério de Limpeza tem funcionado muito bem, né? Tem outros ministérios, né, como o Ministério de Ação Social da igreja, temos o Ministério de Intercessão. São ministérios que estão sendo formados, né? Então, esses são os nomes que a gente traz hoje aqui, né, de pessoas que a gente tem visto já servir a igreja. E hoje a nossa pastora falou que esses nomes que a gente colocaria de quem a gente vê firmes ao nosso lado, servindo junto com a gente desde sempre, ela estará chamando cada um, porque ela vai estar aqui orando junto à igreja. Mas eu e o Vini sentimos, né, eu e o pastor Vini sentimos no coração de estar trazendo aqui também quem tem alguma chama, né, de trabalhar, de servir, de estar aqui junto, né, porque às vezes a gente não identificou, porque às vezes está há pouco tempo, ou porque às vezes a gente não conseguiu enxergar. Mas se existe essa chama, independente da idade, desde o Nicolas, que é o mais novinho, até o mais jovem, né, em disposição, mas com a idade mais avançada, mas sente o desejo de servir com o que tem, né, e que quiser estar aqui à frente também, recebendo essa oração, porque é só um início, né, como foi comigo e com o Vini. A gente falou mesmo aqui e a gente só trabalhou. E a seu tempo o Senhor, né, traz a confirmação e todo o processo mesmo. Então, a gente queria deixar isso para a igreja. Amém? Amém. Ontem o pastor Danilo falou sobre Isaías capítulo 6, né? E lá é interessante que ele falou do depois, né? Havia um antes, para que Deus fizesse aquela pergunta a Isaías, né? A quem enviarei por nós? Né? Então, assim, a gente falou vários nomes aqui, mas ninguém é obrigado a se comprometer com a causa, com o reino, com a igreja. Porém, se você sair do seu lugar e vier aqui adiante, nós iremos orar pela sua vida, e mais do que isso, você está se comprometendo com a pastora, comigo, com a pastora Raquel, mas principalmente com o Senhor. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Então nós, como ela falou, nós identificamos essas pessoas porque elas já estão trabalhando, mas a gente está abrindo essa oportunidade para que, se alguém, além dessas pessoas, tenha um interesse em participar de algum ministério,
algo que pode agregar, que pode somar, esse é o momento de você se levantar. Então, como foi falado sobre esse novo tempo, é um desejo do nosso coração e nós temos pedido ao Senhor. Então é mais uma coisa que eu queria contar com vocês. A gente tem pouco tempo, porque dia 10 de dezembro a imobiliária vai fechar, vai dar férias coletivas. Então, se a gente não conseguir enviar essa documentação até pelo menos lá para o dia 6, a gente vai perder essa oportunidade. Eu não estou preocupado com isso, porque se de fato a gente perder, eu vou entender que foi a vontade de Deus para as nossas vidas, para essa igreja. E amém, tudo bem. Mas eu queria que a gente se comprometesse em oração, em intercessão, que a gente buscasse ao Senhor para que, se a gente já tem uma pessoa, que a gente possa encontrar essa segunda pessoa, que possa ser essa ferramenta. Falar que o espaço, né, é muito melhor, é muito mas bom. tem quase o mesmo valor. Sim, algo importante, né? É o mesmo valor, não tem nenhum acréscimo. Então a gente paga hoje um valor em torno de 3 a 4 mil reais e que a gente vai pagar o mesmo valor, por um lugar muito melhor localizado, com mais espaço interno, mais possibilidades de estacionamento do lado de fora. É um andar só, não tem escada, é na beira da rua. Então é algo que a gente tem pedido ao Senhor, né? Então esse é um momento. Se você tem interesse, porque uma vez que a gente mude para esse lugar, a gente vai ter muito trabalho, e nós seremos cobrados por isso. Então vocês oraram, vocês me buscaram para mudar para esse lugar e agora as coisas vão ficar de qualquer maneira. A gente tem que ser responsabilizado pela nossa oração e nossa atitude. Então, se você se levantar, sair do seu lugar, nós iremos contar com o seu trabalho. Óbvio, dentro das suas possibilidades, aqui a gente sabe que tem trabalho, tem família, mas nós podemos oferecer o nosso serviço, a nossa disponibilidade para o Senhor. Amém? Então eu vou pedir que esses nomes que foram falados possam se levantar, vir adiante. E quem, além desses nomes, que tem interesse também em fazer parte de algum ministério, em breve a gente vai fazer uma assembleia para poder, a gente estar orando e estar falando um pouco sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, tem direcionado. Existem ministérios que a gente ainda não tem, que são muito importantes. O ministério de a mídia social, hoje a gente não pode ter uma mídia meio parada. A gente precisa ter movimentação, precisa ter postagem, precisa mostrar o que a gente tem fazendo, a forma de atrair as pessoas. Tem ministério de recepção, tem outros ministérios que a gente vai ter que implementar de uma maneira bem... Amém? Amém. Glória a Deus. A pastora vai estar orando por cada um de nós. E se você não se levantou, não tem problema. Não se sinta constrangido. Nós amaremos a todos da mesma maneira. E a gente conta também com você que não se levantou. Sem nenhum problema. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, olha, toda a igreja se levantando para poder se expor. Eis-me aqui. Responderam, eis-me aqui, Senhor, né? Eis aqui enviarei. E todos estão dizendo, eis-me aqui. Eis-me aqui, estou disposto a lutar. Estou disposto a servir ao Senhor. Amém? E desejar, estou falando, a gente vai fazer um seminário em la qual vamos colocar o que é o diaconado, o que entrar no ministério, quais são nossas funções, quais nossas responsabilidades, qual é aquilo que Deus quer de você. Amém? Amém? Vai estar preparados para você fazer a função que Deus quer que você seja aquele servo útil, né? Procurando apresentar-nos ao Senhor como obreiros
Obreiro significa pessoas que estão dispostas a trabalhar pelo Senhor. Amém? Aí entra os diaconados, aí entra os ministérios, aí está tudo. Mas são obreiros do Senhor com quem Ele conta para que o reino do Senhor seja crescendo, seja crescendo e aumentado. Para quê? O único propósito é alcançar mais vidas, mais vidas. A luz de vocês alcancem as trevas. E o Senhor disse, ai pressa, temos pressa, antes de que as trevas nos alcancem, nós temos nossa luz alcançar e ir lá nas trevas. Amém? Amém. Glória a Deus. E evangelizando através de você, do testemunho, do teu trabalho na escola, na faculdade, aonde você estiver, ele é diferente. Ele é uma pessoa diferente. O brilho do Senhor está aí, a luz de Jesus está aí. E assim você vai ganhando essas vidas para o Senhor e para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos estar aqui. Eu queria que Luiz Cláudio e a Ângela, que são parte também do grupo de intercessão ali em Cachoeiras, e são os diáconos já. Há quanto tempo você se diaconado? Quantos anos, Anginha, Luiz Cláudio, são diáconos? Quantos anos já, filho? Eu tenho 34 anos, a nossa diaconista. Amém? Vai estar aqui também assim. 26 anos, mas não sei quantos anos. Sim, a Denise, que está aí também, pode vir aqui para orar por nossos obreiros aqui levantando. A Denise também é uma intercessora ali, junto conosco ali, no escalão da vida, amém? E então vamos estar aqui orando, colocando as mãos do Senhor, amém? Pastor Vinícius, pode vir e orar, eu vou estar impondo as mãos em cada um, lembrando que nós vamos ter, amém? Um culto especial, celebrando o Senhor, amém? E vamos também estar ungindo com o olho do Espírito Santo, com o olho do Senhor, para que essa missão, vocês sejam ungidos diante do Senhor como diáconos, né? E nos ministérios que Deus vai colocar, amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, Senhor, pela disponibilidade do teu povo, Senhor. Pai, para eles terem aceito o desafio, aceito, Senhor, essa convocação, Senhor. Senhor, não há aqui pessoas de alguma forma tenham sido constrangidas a fazer isso, Senhor, mas que vieram por livre e espontânea vontade, vieram, Senhor, porque amam o Senhor, amam a tua igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que, Pai, todo impedimento, Pai, tudo aquilo que o inimigo, de alguma forma, a partir desse momento, Pai, comece a colocar empecilhos, barreiras sobre, Pai, essa decisão, sobre a vida de cada irmão, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Pai, que só possa promover um tempo de serviço, Senhor. Pai, um tempo de entrega, Senhor, na tua igreja, Senhor, na tua obra, Senhor. Para que, Pai, possam ver, Pai, o fruto do trabalho, Senhor, deles sendo produtivo, Senhor. Porque, Pai, o trabalho do Senhor não é vão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece cada irmão. Pai, capacita, Senhor, em cada área que foi chamado, Senhor. Capacita, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, sabendo que o Senhor está nesse negócio, Senhor. Pai, não importa, Senhor, se a gente vai se mudar ou se vamos permanecer aqui. Pai, o importante, Pai, é o nosso amor e a nossa disponibilidade para te servir, Senhor. Pai, para fazer com que o teu reino seja estabelecido, Senhor, nessa nação, nesse lugar, nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos pedir a tua ajuda, Senhor. Pai, queremos que o Senhor venha com a sua mão poderosa, Senhor, abençoando cada irmão que saiu do seu lugar e aceitou esse convite, Senhor, de colocar sua vida para trabalhar em favor do reino de Deus, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, abençoa cada decisão de cada irmão. Pai, honra, Pai, a vida deles, honra a decisão deles, honra, Pai, essa atitude de se levantar e vir aqui adiante. Em nome de Jesus, amém, Pai. Glória ao teu santo nome, Senhor. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. A gente não esqueceu agora o momento dos nossos dízimos e ofertas.
E eu queria te lembrar que o Senhor se agrada quando nós ofertamos a Ele com alegria. Quando nós fazemos isso de bom grado, fazemos isso reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, que não precisa de ouro, de prata, que não precisa do nosso dinheiro, mas que a sua igreja, Pai, todos os afazeres, tudo aquilo que a gente sonha em ter, precisa. Então, se você, nesse momento, está com alegria em participar da oferta, glória a Deus. Sobre os dízimos, nós sabemos que essa é uma determinação do Senhor e que nós devemos nos esforçar, sabemos das nossas dificuldades, sabemos das lutas, sabemos das nossas contas a pagar, mas que uma vez que nós nos esforçamos para cumprir isso, o Senhor também tem prometido e está na sua palavra que as janelas do céu serão abertas, não faltará nada em nosso celeiro, nós não deixaremos de pagar as nossas contas e seremos honrados pela nossa decisão de dizimar. Amém? Em nome de Jesus. Jesus, a minha vida, eu entrego a Ti. Quero Te louvar e Te adorar. Eu sei que Tu me amas e queres me abençoar. Meu Salvador, Jesus, pertenço a Ti. Eu Te amo, eu Te amo, Te adoro. Nada poderá me separar de Ti. Eu Te amo, Te adoro. Meu Salvador, Jesus, pertenço a Ti. Eu Te amo, eu Te amo, Te adoro. Nada poderá me separar de Ti. Eu Te amo, Te adoro. Meu Salvador, Jesus, pertenço a Ti. Glória ao Santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Pai, cada família representada nesse lugar, nessa noite. Pai, muito obrigado por cada coração ofertado, Senhor. Pai, muito obrigado por cada, Pai, coração que entendeu a Tua palavra, Senhor. Pai, que entendeu que não é sobre dar, mas é sobre como dar. Pai, que é com alegria que se dá, que é com alegria que se participa, Pai, da Tua mesa. Senhor, muito obrigado, Pai. Pai, que só possa honrar cada vida aqui, que só possa, Senhor, fazer com que nunca faltem seus celeiros, Senhor. Que sejam multiplicados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, é da Tua presença, meu Pai, que não tiver te pedir, que só possa nos abençoar com Tua palavra, Pai. Abençoa cada coração, cada vida que tem, Senhor. Cada pessoa que vai estar assistindo pela live, Pai. Que possamos receber Sua palavra, Pai. E que o Senhor possa abençoar a vida do nosso pastor Vinícius nessa noite. Usa a vida dele, Pai, para estar transmitindo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus. Tem que me acostumar também. Não é só vocês. Tem que me acostumar a ouvir pastor e responder, né? Nós fomos na consagração da pastora Dinha, que estava aqui ontem, né? E um pastor falou algo interessante. Ele falou: quando eu fui ordenado pastor, eu acabei perdendo o meu nome, né? Meu nome é Rafael, ele falou, né? Eu era chamado de Rafa e tal. E quando eu fui ordenado, passaram a me chamar de pastor. Acabou que eu perdi meu nome, eu gosto tanto dele, né? E eu também tenho eu gosto do meu nome, gosto do apelido, né? Vini. E mais brincadeira à parte,
Eu estou feliz, estou honrado, né? Reafirmo as palavras que eu falei ontem. É um grande privilégio ser chamado. O Senhor trabalhou em meu coração, tirou todo medo, todo receio, me deu a certeza de que Ele estará comigo todos os dias da minha vida, todos os dias do ministério que Ele me chamou. Me deu a sua certeza de que irá me capacitar, e eu estou muito grato, muito feliz com isso. E essa não é uma escolha que eu vou poder voltar atrás, e eu também não estou muito preocupado com isso. Estou feliz porque o sim que eu falei é de agora até o fim da minha vida. E eu espero estar com vocês e espero que a gente possa construir algo no Senhor que seja maravilhoso e grandioso para Ele, não para mim e não para cada um de vocês. Eu queria, antes de começar a ministrar sobre a palavra de hoje, algo que o Senhor me fez, tocou no meu coração desde ontem. Algo que está totalmente explícito em Sua palavra, mas que de alguma maneira eu tive essa reserva por algum tempo, e o Senhor tocou no meu coração essa noite, ontem à noite, e hoje eu já consegui mudar um pouco essa história da minha vida, e eu estou muito feliz, vocês vão entender. Mas eu queria contar uma história para vocês. Quando ontem eu falei, sobre um tempo difícil que eu vivi antes de me converter, e eu me lembrei hoje de uma história que eu sempre me lembro e nunca vou esquecer. Um primo meu chamado Rafael, eu ia para a faculdade, e à noite eu voltava e sempre parava num churrasquinho que meu falecido e muito amado padrinho tinha, e toda noite ele me dava um churrasquinho com guaravita e eu conversava com ele, ficava ali um tempo. E nesse dia, o meu primo, quando eu me mudei, eles ficaram muito felizes, estavam sempre juntos, e de vez em quando ele ia, parava no churrasquinho comigo, a gente conversava e tal. E uma noite em especial eu falei com ele: Rafael, eu estou no segundo período, estava no segundo período da faculdade, era quase 2007, no ano que eu me converti, e eu falei com ele: cara, essa semana tem uma prova final, e eu reprovei no semestre passado essa matéria. Se eu reprovar de novo, eu vou embora, não quero mais, não vou conseguir. E ele falou comigo: pô, não, tu não vai embora não. Tu não vai embora não, eu vou te falar porque na vida as coisas dão errado, dão certo. Muitas das vezes não depende da gente, mas a gente precisa fazer tudo com excelência. A gente precisa dar o nosso melhor em todas as coisas, porque quando as coisas derem errado, a gente vai ter a cabeça erguida de que a gente deu o nosso melhor. E eu lembrei hoje disso. E isso se aplica à nossa vida, mas se aplica também nesse momento que a gente está vivendo, sobre esse novo tempo. A gente precisa dar o nosso melhor. O nosso melhor, às vezes, eu não posso ser fiador, mas o meu melhor é orar e pedir ao Senhor e colocar essa situação em suas mãos. Se der errado, de acordo com a minha vontade, tudo bem, eu dei o meu melhor. E eu sei que foi pela vontade do Senhor que não aconteceu. E lembrando dessa história, me veio uma frase que eu ouvi, que na excelência não há remorso, na excelência não há arrependimento. E quando eu dou o meu melhor, e a gente pode entender por excelência como o nosso melhor, porque o meu excelente talvez não seja o excelente do Júnior. Talvez o excelente do Júnior seja melhor do que o meu excelente. Então, quando eu faço com excelência aquilo que eu fui chamado para fazer, eu não vou ter arrependimento ou remorso, porque eu dei o meu melhor. E aí, por que eu estou falando isso? Porque lá em Atos 11, 26, eu queria que a gente vai olhar alguns versículos. É a primeira vez que nós fomos chamados de algo que nós nos identificamos hoje. Atos 11, 16. 11, 26. Legal. Isso sucedeu que... Boa noite também.
Marcos 11, 26, está ali, está aqui também. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E aí, eu não sei se você sabe, mas hoje a gente se identifica como cristão. E a maior parte da população brasileira se identifica como cristão. E às vezes a gente acha que ser cristão é só ir à igreja. Eu vou à igreja, eu vou num culto, eu vou numa missa, eu sou cristão. Só que não é bem isso. Porque eu anotei aqui uma definição do dicionário que fala assim, diz que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. Então, se eu for somente à igreja e não ter os princípios cristãos, princípios bíblicos, eu não sou cristão. E aí, se a gente pegar isso, acho que hoje foi muito falado, há um tempo atrás, que parece que 84% da população brasileira se diz cristã. Mas se a gente pegar essa definição e enquadrar, aí esse número vai cair muito. Porque não é só pessoas que visitam templos, que ouvem uma palavra, que às vezes até se emocionam, mas eu preciso viver conforme os princípios do cristianismo. Tem uma outra definição que fala que cristão é um pequeno Cristo ou Cristo em formação. E essa definição é baseada em Gálatas 4,19. Eu pedi também que vocês abrissem. Depois de Coríntios 4,19. Gálatas 4,19. Paulo fala assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então esse versículo deu essa ideia de que eu preciso que Cristo seja formado em mim, para que eu possa viver conforme Ele viveu. Então, quando a gente fala o que é ser cristão, além de tudo isso que eu falei, é seguir os passos de Jesus, é ser como Ele, é ter um modo de agir e pensar como Cristo agia e pensava, enquanto homem, enquanto tudo que Ele deixou para nós na sua palavra. E aí, o que a gente pode, uma vez falado isso tudo, qual é o grande diferencial de Jesus? É o seu amor pelo próximo. E aí a gente pode ler João 3,16, que é um versículo que poderia resumir a palavra, mas eu gostaria de abrir na carta de João, porque a gente vai ler um pouco, em alguns versículos, é a preocupação de Deus em nos instruir em como devemos nos comportar. Porque essa é a grande dificuldade. Eu sei que eu preciso viver uma vida de santidade, eu sei que eu preciso viver longe do pecado, eu sei que eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu sei que eu preciso ler a sua palavra, eu sei que eu preciso buscá-lo, mas existe um ponto em que nós, seres humanos, temos muita dificuldade, que é amar o próximo. Eu não estou falando de uma pessoa que é fácil se amar. Eu não estou falando que existe uma dificuldade da parte do Vinícius em amar a Raquel.
em amar a Manuela, em amar a minha mãe, em amar a minha pastora, em amar vocês que estão aqui comigo, que me conhecem. É difícil eu amar uma pessoa que é difícil ser amada. É difícil eu amar alguém que pensa e age diferente de mim. É difícil eu amar alguém que às vezes me desrespeita. Mas Jesus não falou para eu amar só as pessoas que me fazem bem. É um desafio. E é por isso que não é fácil ser cristão. Por isso que não é fácil viver conforme os princípios bíblicos. E é algo que a gente tem que se esforçar. Eu não posso pregar a sua palavra e descer as escadas e pegar o carro e xingar uma pessoa que me fecha, por mais que a minha natureza carnal queira fazer isso. Eu preciso que o Espírito que habita em mim venha suprimir o desejo da minha carne. E isso em várias áreas. Então a gente vai ler alguns versículos, mas é interessante que o primeiro versículo que eu vou ler é a primeira carta de João 3,16. Fala assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí, eu queria que você fizesse um exercício de começar a lembrar, já que a gente falou esse primeiro versículo da carta de João, que você comece a lembrar na sua mente de alguém que você tem tido dificuldade em amar e tratar bem. E no final a gente vai orar e vai pedir ao Senhor que Ele nos dê um amor novo por essa pessoa, que Ele nos dê algo novo para que a gente possa, em vez de repelir ou em vez de aturar, porque a gente fala isso, né? Eu aturo a pessoa, eu suporto a pessoa. A gente não pode suportar o aturar. Nós, cristãos, devemos amar, tratar bem a todos, sem exceções, inclusive as pessoas que nos fazem mal, que são difíceis e pensam diferente de nós. Um pouco mais adiante, no versículo 23, fala assim: o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda o seu mandamento, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Em João, no capítulo seguinte, capítulo 4, fala assim, versículo 7: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Olha que interessante. Eu e você, e todo ser humano, nós nunca teríamos a capacidade de amar a Deus se Ele não tivesse nos amado primeiro. Se a gente lembrar de como foi o início do ministério de Jesus, Ele chamava as pessoas. Ele chamou Pedro, ele chamou Filipe, ele chamou outras pessoas. Filipe chamou Natanael. E foi até interessante uma passagem que Natanael falou: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? E por que? Você já parou para pensar por que essas pessoas aceitaram esse chamado? Porque de alguma forma elas sentiram que Jesus era diferente das outras pessoas. Porque elas se sentiam consideradas, elas se sentiram vistas. Às vezes a gente ignora tantas pessoas que estão ao nosso lado, que não parecem com a gente, que a gente só consegue passar coisas ruins para a pessoa que está próxima a gente.
E aí Jesus chama as pessoas, Jesus começa a amar as pessoas. É interessante que os fariseus naquele momento começaram a questionar Jesus por se sentar com os pecadores, por se sentar com os publicanos. Só que Jesus tinha uma característica que eu e você precisamos aprender. Ele se sentava com essas pessoas porque a mesa é um lugar de intimidade. Porque a mesa é um lugar que Jesus pregava o Evangelho para aquelas pessoas. E se eu repelir, se eu tratar mal, eu nunca vou conseguir levar essa pessoa a um lugar onde ela vai poder me ouvir e ouvir aquilo que Deus pode fazer pela vida dela. Jesus curava, mas o que ele queria fazer mesmo era que essa pessoa viesse a ele, para que ele pudesse pregar a salvação, a libertação, a redenção. Jesus, ele veio para isso. A cura é um plus, a cura é algo a mais, mas o principal é a palavra de vida eterna. E eu não vou ter oportunidade de falar desse amor, dessa vida eterna, dessa redenção, do perdão dos pecados, se eu não trouxer essa pessoa para perto. Aleluia! E você conhece pessoas que você muitas das vezes não considera, e eu conheço. E eu falei que eu fui tocado pelo Senhor, porque hoje eu trouxe para perto de mim uma pessoa que eu estava afastando. E eu quero fazer isso cada vez mais. Para que essa pessoa, ao estar perto de mim, ela possa ver que eu amo, independente das diferenças que eu tenho com ela. E é isso que a gente tem que fazer. Porque a gente foi chamado, todos nós fomos chamados, lá em Mateus capítulo 28 fala que nós temos um grande comissionamento que é pregar a palavra a toda criatura. Talvez o chamado que o Senhor tem para a minha vida não é para eu ir para outro continente, para outra cidade, para outro estado. Não. Eu tenho que fazer isso para as pessoas que estão aqui próximas. Eu sei que Deus chama pessoas, como chamou o pastor Abete sair do Peru, para vir para o Brasil. Mas eu tenho que fazer a diferença com as pessoas que estão próximas a mim. E eu vou fazer isso lutando para ser parecido com o meu Senhor, para ser um Cristo, um pequeno Cristo, para ser alguém que vive os princípios. Porque quando eu vivo os princípios, quando eu entendo os princípios, eu vou viver uma vida para ganhar almas para o Senhor, para amar as pessoas, para que as pessoas tenham prazer em estar perto de mim, para que as pessoas elas não me vejam como o cara, tá vindo o cara que vai me julgar, tá vindo o cara que vai me criticar. Jesus não chegava, não, você é prostituta, sai para lá, você é um judeu que cobra imposto, sai para lá, eu não quero ter nada com vocês, não. Zaqueu, desce aí, porque hoje eu vou ir para sua casa, eu vou mudar a sua vida. É isso que ele tem feito. Mas hoje, ele conta comigo e com você para fazer isso. Ele conta com a nossa disponibilidade, com o que a gente fez aqui hoje, de vir adiante. Porque pessoas vão chegar, seja aqui ou seja lá no outro templo, que vão ser difíceis da gente lidar. E a gente só vai conseguir isso com amor. E outra, é meio contrário à nossa natureza. Por isso a gente precisa pedir ao Senhor. Por isso a gente precisa fazer, Senhor, que a palavra está lá em Gálatas 4,19, que o Senhor seja gerado em mim. Para que quando eu encontrar com essas pessoas, para que quando eu seja ofendido, para que quando eu seja repelido, que não seja a natureza do Vinícius a responder, mas que seja o Senhor em mim. Aleluia. Para que quando eu for ofendido, eu me calar às vezes se eu não tenho nada de bom para falar. Em vez de eu retribuir um xingamento, uma bofetada, uma indiferença, eu vou saber que quem habita em mim, ele tem outro modo de agir. Ele não é o Vinícius. Ele não tem um modo de Vinícius de agir.
Eu tenho essa dificuldade. Se eu, às vezes, a minha defesa contra pessoas que me fazem mal é excluir. Tipo, nunca mais vou lá. Nunca mais vou falar. Eu nunca mais vou convidar. Esse é o Vinícius. Mas hoje eu fui chamado a atenção pelo meu Senhor. Porque, Vinícius, eu não sou assim. E se você quer ser como eu, você precisa mudar. Você precisa ser como eu fui. E é assim que a gente vai fazer a diferença. Sendo como ele foi. Porque ele veio e ele, por mais dificuldades que ele passou, e por mais ofensas que ele passou, e por mais dores que ele passou, ele só amou o ser humano, só amou o ser humano. É um desafio para mim e para você, mas é isso que a gente precisa fazer. É isso que vai fazer a diferença para o próximo. É isso que vai fazer com que eu me aperfeiçoe ainda mais. A sua palavra, ela é o nosso auxílio. E eu queria que você abrisse em João capítulo 13, 35. E aí já no Evangelho. Pode ser o 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Então, você vai ser reconhecido, eu vou ser reconhecido como um discípulo, como um seguidor, como um pequeno Cristo, se eu amar ao meu irmão, ao meu próximo. Ah, o Vinícius é pastor. Irmão, aí a gente ouviu um testemunho de um pastor que ele chegou num posto de gasolina para abastecer sua moto e ele falou que esqueceu a carteira, só que o cara já tinha abastecido. E aí ele falou assim: pô, meu irmão, eu moro a 2 quadras daqui, posso ir em casa pegar? Ele falou: cara, eu não vou te liberar, não te conheço. Aí ele falou assim: pô, irmão, eu sou pastor. Aí o cara falou: cara, pior ainda. Pior ainda. Olha que tanto de coisa que a gente tem visto. Então, eu vou à igreja há 30 anos. Isso não quer dizer nada. Eu sou pastor evangélico, não quer dizer nada. Eu vou ser reconhecido como discípulo se eu amar ao meu irmão, ao meu próximo, por mais difícil que ele seja. Essa é a palavra que eu queria deixar para você essa noite. E mais do que isso, eu queria te convidar, se você tem dificuldade, se você tem dificuldade com alguma pessoa, se você tem vivido uma situação em que você lutou e essa pessoa nunca retribuiu, e essa pessoa está virada contra você, e você hoje tem dificuldade em tratar bem, em dar uma palavra doce, uma palavra gentil, se você tem dificuldade em atrair essa pessoa para perto de você, eu queria te convidar a vir aqui adiante. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele habite em nós, que Ele seja gerado em nossos corações de maneira que as nossas atitudes vão refletir o seu amor por essa pessoa. Eu não vou aqui adiante porque eu fui curado, fui tratado pelo Senhor. Mas eu sei o quão difícil é amar a pessoas que são diferentes, que já fizeram mal a gente, que já de alguma maneira nos traíram. Mas nós fomos chamados para essa dificuldade, para amar as pessoas por mais difíceis que elas sejam. Às vezes você foi caluniado, às vezes de alguma maneira você foi magoado, foi agredido. E a gente vive com essa dificuldade, com esse pesar, às vezes até com essa raiz de amargura que a palavra fala. Eu não me sinto valorizado, essa pessoa que está do meu lado só me critica, só me fala mal de mim. Parece que, sabe, que é o pior. Esse é o momento que a gente vai entregar essas pessoas nas mãos do Senhor. E mais, vamos pedir que o Senhor inunda o nosso coração de amor,
a gente consiga fazer isso que aos nossos olhos, ou pela nossa força humana, é difícil, talvez impossível. Eu queria pedir a Luciana para vir aqui, está olhando para as pessoas, o Alan, o Luizão, o Valdir. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Algo que eu gostaria de falar para você, a gente vai orar, a gente vai clamar ao Senhor, mas pode ser que essa pessoa nunca retribua o amor que você vai dar para ela. Mas isso daí, nós já não temos como fazer nada, como mudar. Só que o que eu preciso fazer é fazer a minha parte. É identificar que eu tenho essa dificuldade, identificar que eu tenho essa impossibilidade. E aí, uma vez que eu identifico, eu coloco isso diante de Deus. E Ele vai fazer, eu tenho certeza. Pessoas aqui vão dar testemunho de situações, de relacionamentos restaurados. Em nome de Jesus. Às vezes uma palavra, o provérbio fala que uma palavra doce desvia um furor. Às vezes a gente não consegue falar palavras amáveis, mas a partir de hoje o Senhor vai fazer com que saiam dos nossos lábios palavras que sejam doces como mel, que ao a pessoa ouvir isso, ela vai ser quebrantada em nome de Jesus, porque não é pela nossa força, mas é pelo Espírito do Senhor que vai habitar em nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida que veio aqui adiante, Senhor. Pai, essas pessoas entenderam a palavra, Senhor. Essas pessoas, Senhor, identificaram essa situação, essa limitação. Senhor, muitas das vezes falta isso, falta a gente identificar aquilo que tem nos afastado, que tem feito que a gente não seja totalmente parecido com o Senhor. E eu sou grato porque essas pessoas, Senhor, identificaram, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser gerado, Pai, no coração de cada irmão aqui, Senhor. Pai, que essa restrição, Senhor, que essa muitas das vezes reserva, Senhor, seja quebrada agora. Que o Senhor possa entrar nos corações e inundar com amor, Senhor. Pai, que os nossos irmãos aqui possam, Senhor, falar palavras que vêm do teu coração, Senhor. Pai, que toda rancor, que toda separação seja quebrada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu vejo, Pai, relacionamentos sendo restaurados, Senhor. Pessoas que se amam, Pai, estão afastadas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que sejam restaurados relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós ouviremos, Pai, testemunhos a respeito desse dia, Senhor. Pai, que só possa ser gerado, Pai, em corações aqui nessa noite, Senhor. Pai, que possamos entender que somos reconhecidos, Senhor, como cristãos quando amamos uns aos outros, Senhor. Principalmente quando amamos pessoas que muitas das vezes aos nossos olhos não merecem ser amados, não merecem nosso amor, não merecem nossa consideração, não merecem aquilo que a gente faz por elas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que toda barreira seja quebrada, Senhor, que toda separação, Senhor, seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito possa prevalecer contra as nossas carnes, Senhor, contra as nossas amarguras, Senhor, contra as nossas certezas, contra as nossas palavras, Senhor. Pai, que eu próprio, Pai, repreendo agora em nome de Jesus, Senhor, que seja quebrado, Senhor, palavras como eu nunca mais vou falar com essa pessoa, eu nunca mais vou me relacionar com essa pessoa, seja quebrada agora em nome de Jesus, seja desfeita, Pai, toda palavra, Senhor, dada na hora do ódio, na hora da raiva, na hora, Senhor, da cegueira, Senhor, muitas das vezes essas situações nos causam, Senhor. Que possamos amar, Pai, que possamos amar, Senhor, até que sejamos reconhecidos como
Ora o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Ora o santo nome, Senhor. Amém. Então, irmãos, antes da gente dar uns avisos, eu queria mais uma vez lembrar vocês que vocês coloquem em suas orações diárias essa situação do nosso tempo. Que o Senhor faça conforme a sua vontade, o seu propósito. Muitas das vezes eu reconheço que as nossas vontades, elas não são compatíveis com as vontades do Senhor. Por mais que eu tenha ficado deslumbrado com o salão que eu visitei, pode ser que não seja a vontade dele. Mas enquanto não me for revelado isso, eu vou buscar, eu vou orar e vou tentar. E é isso que eu peço a vocês. Que vocês orem, que vocês busquem o Senhor, que Ele possa nos responder e que a gente possa estar em paz com a resposta dele, seja positiva ou não. Eu queria dar um aviso aqui que o Ministério de Ação Social pediu. A gente vai começar uma campanha para o Natal lá no Esquadrão da Vida. A gente vai fazer um almoço que dia? Dia 11 de dezembro. Segundo domingo de dezembro. Segundo domingo de dezembro vai ter uma feijoada, né? Vai ter um almoço de confraternização, onde as famílias dos recuperandos elas são convidadas. É um almoço para arrecadar fundos, para ser usado na própria obra. Então a gente sabe o quanto a obra precisa do nosso apoio. Então a gente está pedindo, a gente vai soltar uma lista de materiais que para fazer uma feijoada precisa, né? Além disso, não só alimento, mas tem os descartáveis e tudo isso, e refrigerante, enfim, que a gente possa se unir como igreja e abençoar o Esquadrão da Vida, tá? A gente já fez isso outros anos. A igreja fica convidada para participar. Também, e a igreja fica convidada no dia 11 de dezembro, 11 horas da manhã, cai no sábado, né? Domingo. Queria que fizer sábado, mas não A gente até falou com a pastora para ser sábado que seria mais fácil da gente ir, mas também dá para a gente ir, né? 11 horas da manhã, a gente já sem se organizar direitinho, a gente consegue. Então a gente lá no WhatsApp, a gente vai soltar uma lista de mantimentos que precisam, dos itens que precisam, e aí a gente pode botar uma data, né? Até quinta-feira antes, até quinta-feira, que vai ser lá no dia 7, né? Por aí. Até quinta-feira, dia 7, a gente tem essa data para trazer os alimentos, os itens doados aqui para a igreja, que aí quinta-feira o carro vem e leva tudo para lá. Essa semana não tem reuniões, teve segunda passada, foi uma bênção. Essa semana a gente vai ter Conexão Jovem, sábado, às 6h30, 6h30. Mais uma vez peço aos jovens que convidem pessoas, né? Comece a convidar, principalmente quem não pertence a uma outra igreja, né? Às vezes na outra igreja tem uma atividade no sábado, então convida um amigo que não é cristão, para que possa conhecer o amor do Senhor. Óbvio que você não vai trazer alguém de outra igreja como amigo, óbvio que pode trazer, mas a nossa preferência é atrair aqueles que não conhecem o Senhor, estão perdidos, precisam conhecer o amor, precisam conhecer aquilo que o Senhor pode nos oferecer. E eu fiz um trato com os jovens, né? E quem trouxer convidados, eu vou dar chocolate. O Júnior falou que vai ganhar mais um, né? Vamos ver. Então tem uma semana para vocês ganharem chocolate. Eu trago domingo, tá? E a gente abre aqui para todo mundo comer junto. Amém? Na quinta-feira. Foi terça. Fez 12 anos. 11. Amém. Vamos orar pelo Nicolas. Ele fez 11 anos.
estar aqui na casa do Senhor, é uma bênção para as nossas vidas. Quando Ele não vem, a gente sente falta dele. E a gente vai orar por Ele essa noite. Na quinta-feira, antes da gente orar por Ele, tem uma reunião. Essa reunião está muito abençoada, às 7 horas, 7 às 8. Antes, o Júnior está aqui, tem vindo para dar aula de violão. Só o Felipe tem vindo fazer aula de violão. Mas eu sei, eu mesmo tenho um sonho de aprender. E vou tentar começar a vir, tá? Para fazer aula de Júnior. E domingo, mais um culto como esse, maravilhoso. A gente vai ouvir uma palavra do Senhor, vai louvar juntos a esse Deus maravilhoso. Eu queria, antes da gente dar a bênção apostólica, convidar o Nicolas a ficar aqui em pé, que a igreja toda se levante também. A gente possa orar por ele. O Bernardo acabou de dar aula com o Nicolas. O Bernardo possa também estar aí abençoando ele. Você pode estender suas mãos aqui? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, é uma gratidão muito grande, Senhor, pela vida, Pai, do Nicolas, Senhor. Pai, ele é uma bênção, Senhor, em nossas vidas. Pai, ele é uma pessoa que, Pai, nós amamos, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, abençoá-lo, Senhor. Pai, que ele seja guardado por Ti, Senhor. Abençoa, Pai, tudo que ele venha fazer na sua escola, Senhor. Pai, a sua vida, Pai, o treino, o futebol, Senhor. Pai, que só possa, Pai, vir a realizar seus sonhos, Senhor. Que ele possa ser inundado, Senhor, pelo seu amor, pela sua alegria, pela sua paz. Pai, que o Nicolas possa ser um grande homem do Senhor. Pai, nós profetizamos isso sobre a vida dele. Que ele possa ser um grande homem no Senhor, cheio do amor de Deus em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o Senhor. Amém. E o Senhor possa nos dar uma semana maravilhosa, cheia da sua presença. O Senhor possa nos dar paz, alegria, né? O Senhor foi, quando Moisés falou, Senhor, a quem que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar para esse povo lá? Qual é o teu nome? Fala que o Eu Sou te enviou. Eu sou o Deus que dá paz. Eu sou o Deus que dá alegria. Eu sou o Deus que peleja por você. Eu sou o Deus que supre as tuas necessidades. Eu sou o Deus que pode todas as coisas. Que esse grande Deus, maravilhoso Deus, que é suficiente em nossas vidas, possa nos dar uma semana maravilhosa em sua presença. Amém? Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Thank you.